Aqui, uma curiosidade, eu tenho como um dos elementos da composição dos porcelanatos o talco, que é um minério, na verdade, né? O talco, o pó do talco é, na verdade, um mineral. É, na verdade, um mineral, tá? E ele é aditivado, né? Ele vai ser somado aos outros materiais que compõem o porcelanato. Na próxima aula eu passo um vídeo dessa fabricação. É, fazendo com que... E a intenção do talco é o seguinte, eu não sei se vocês já viram como se usa talco na indústria. Já viram? Não, Não? Quer ver uma não. coisa? Sabia que vocês comem talco? Onde? Você sabe chiclete Plock, Tridente, Aham, né? Ou Trident, né? uhum. Não tem um pozinho branco? Tem ao redor. Isso, é talco. É talco. É para quê? Para conservar? Não, não, para que ele não grude um no outro. Hum. Então, Marcelo, só para ir construir a parede, não estragar o chiclete que todo mundo gosta. como é, menina? Tá estragando o Trident, informação que eu não precisava. Rapaz, Vamos focar na parede. e, e é o seguinte, o talco é um material inerte. Então, assim, isso é uma propriedade. Ele, no piso, o fato dele ser inerte, faz com que ele não mude de propriedade, tá? Isso é ótimo para o piso, né? Porque vai dar a característica de resistência a ele e na hora da fabricação também vai fazer com que ele se desprenda do molde ou do extrudor, né, do extrusor, de forma mais rápida. E na alimentação não faz nada com você, tá? Então, assim, o que você não pode fazer é querer comer talco da Johnson Johnson, tá? Mas que é o minério, tal, você consome, sim, em pequenas quantidades você consome. É igual a ferro, né? Você acha que ferro, quando você fala assim, tem que comer comida com ferro é ferro de verdade, tá? Só que a quantidade é tão pequena que você não passa mal, né? Mas vamos lá. Aí, então, aqui é o processo de fabricação do piso, tá? Ele vai ser monoqueima, biqueima ou até ter 3 queimas. Mas eu não vou falar disso agora. Eu vou mostrar um vídeo a vocês de como calcular a quantidade de piso de forma ideal. Vocês sabem calcular a quantidade de piso? Não. Vocês calculam, mas quando vocês calculam como vocês calculam? Metragem quadrada, né? Metro quadrado, normal. Metragem quadrada pelo Você ensinou tamanho isso pra gente. do piso. Vocês Teve lembram? um professor que ensinou isso pra gente. Eu tenho um A cálculo. gente fazia paginação, tinha um cálculozinho. E vocês lembram como é que calcula? Não, né? Assim, de cara, não. Tá. Então tá. Então eu vou passar um videozinho. Então é o seguinte, ó, como vocês não ouvem o áudio, eu vou dublar, né? Então aqui agora eu vou ensinar vocês como quantificar piso da maneira 100% correta, tá? Assim, olha só. A forma como vocês aprenderam durante todo esse tempo não é que esteja errada, não. É só que não é 100% assertiva. Então, botar 10% sobre o cálculo do piso, em alguns momentos vai acertar, em outros não. Por quê? Porque o tamanho dos pisos, a relação de dimensão mudou muito com o passar dos anos. E aí, hoje a gente tem uma variedade dimensional absurda. E isso faz com que essa conta de 10% não funcione mais em todos os casos. Então, assim, eu vou mostrar para vocês como calcular a quantidade de piso da maneira ideal para nunca mais errar. Aí a gente vai começar a fazer isso em um projeto de um banheiro, tá? Vou desenhar aqui um banheiro que a gente vai usar esse revestimento e
esse revestimento eu vou utilizar só na área do box, tá? Então eu vou calcular o revestimento, eu quero fazer um revestimento especial só na área do box. Esse revestimento vai ser um revestimento de 20 por 1,20, que está ali já no quadro, tá? E a caixa, aí eu fui lá no site, tá? Olhei revestimento 20 por 1,20 da Porto Belo, tá? Eu sei que madeirado, vem uma caixa, vem 5 peças, tá? E tem 1,21 metros quadrados de revestimento por caixa, tá? Então esse aqui é meu banheiro, ele tem uma bancada, um vaso, um chuveiro. Na área do chuveiro eu vou fazer um chuveiro com, vamos guardar essa informação aqui, que a gente vai usar daqui a pouco. Eu vou fazer uma área de 90, tá? Por 1,20, ok? E eu vou utilizar o revestimento madeirado só na área do box, então na parede do box. Eu vou fazer uma vista aqui para mostrar, né, como é que a gente vai fazer esse assentamento. Então, essa área daqui, aqui é meu filete do box, o box, né, de vidro, meu chuveiro. E então, nessa área daqui que eu vou fazer o revestimento especial, que vai ser esse revestimento madeirado de 20 por 20, tá? Ele vai ter 90 de largura e 2,50 de altura, tá? Então, como é que eu vou calcular a metragem quadrada disso? Vou calcular o revestimento madeirado, ele vai ter, então, 90 vezes 2,50 metros quadrados, coisa simples, tá? Aí, ele vai ter 90 vezes 2,50 e a metragem quadrada vai ser 2,25 metros quadrados de revestimento, né? Se eu aplicar essa fórmula de 10%, meu 2,25 vira 2,47 metros quadrados, tá? Agora, então, é o seguinte, então essa conta aqui é com 10%. Calculei lá com 10%, fui na loja comprar. Quando eu chego na loja, eu não compro por metro quadrado, eu compro por caixa, tá? Cada caixa tem uma quantidade de revestimento. Então, o vendedor, assim, eu não consigo comprar, por exemplo, eu quero 3 metros, a caixa vem com 1,20, eu não compro duas caixas mais 3 peças, por exemplo, né? Eu só vou comprar 3 caixas, porque eu só compro caixa fechada. Existem peças que eu compro individualmente, mas que não é o caso de uma coisa como essa, tá? Existem peças que são vendidas à unidade. Aí o preço é diferente e tudo mais, são peças bem específicas. Mas aqui eu vou comprar, então, se eu calcular com 10%, eu vou ter 2,47. Meu cálculo, a caixa tem 2,42 metros. Então, se é uma sobra, eu vou presumir que 2 caixas vão resolver com os 2,42 metros. Tá? Então, eu só vou comprar 2 caixas e vou fazer meu assentamento. Sendo que essas caixas vêm com 5 peças. Quer dizer que eu vou ter 2 caixas, eu vou ter 10 peças. Né? Então, como é que eu vou, então, conferir se está certo ou não essa conta? Eu só tenho como conferir isso quando eu vou fazer o assentamento, tá? Então, eu vou agora assentar as placas para a gente poder conferir se dá certo ou não. Então, olha só. Tenho 90 centímetros de comprimento, de largura no box. Então, ó, cada pedacinho desse tem 20 centímetros. Vou começar a assentar de baixo para cima. Então, 20 por 1,20 é a minha primeira placa, tá? Quando eu assento o revestimento, eu posso escolher assentar ele de forma linear, ele todo reto, ou amarrado. Só que quando eu vou assentar amarrado, tem um detalhe. Eu não posso fazer o assentamento amarrado. Que aqui, quando ele fala da ondinha, eu tenho que fazer a observação. Eu não posso fazer o assentamento amarrado na metade do revestimento. Então, se o revestimento tem 1,20 m, eu pego 60 e aí começo a outra pedra. Não posso fazer isso, tá? Por quê? Porque esses revestimentos muito grandes, de 20 por 1,20 m, 1 metro, 1,20 m, 1,30 m, 2 metros, eles são muito empenados, tá? E aí,
se eu fizer na metade, isso inclusive consta em norma, tá? Na norma, existe uma norma de assentamento. Essa norma de assentamento, inclusive, é uma informação que eu até esqueci de passar para o pessoal. Diz que a cada 25 metros quadrados de assentamento, eu tenho que ter uma linha de rejunte, tá? De dilatação. Não é nem de rejunte, desculpe, é de dilatação. Essa linha tem que cortar o piso e o contrapiso, tá? Então, assim, em grandes áreas, quando vocês forem fazer projetos para condomínio, né, que tem a área de lazer, que vai ter lá mais de 200 metros de piso, eu tenho que fazer essas áreas de dilatação, esses quadrados de dilatação. E se eu não fizer, Marcelo, o que acontece? Aí o piso, com o tempo, ele vai ressecar e vai começar a trabalhar e aí começa a soltar, tá? Isso é objeto de muitos condomínios aqui em Salvador mesmo, inclusive por conta do sol. Mas voltando. Então, as placas, elas têm uma ondulação. Então, a norma pede que você só faça o transpasse de uma peça para outra de até de 15% a dimensão da placa. Então, é 15% de 1,20 e dá 18 centímetros. Então, eu não posso fazer a amarração no meio, tá? Porque senão as pontas disso daí podem ficar aparecendo e gerar uma topada, né? Um desnível grande. Então, o máximo que eu posso fazer de transpasse nessa peça que tem 1,20 são 18 centímetros, 15% do tamanho da placa. Então, fiz a primeira placa com 1,20, a segunda eu vou fazer menor, menos 18 centímetros, ele vai ter 1,02 m. Tá? Então, aí a terceira placa vai ter 1,20 m normal também. A quarta, 1,02 m. A quinta eu vou cortar ela, né, 10 centímetros, mas ela também vai ter 1,20 m. Aí vou fazer a parte do assentamento superior. Então, a primeira placa também vai ter 1,20 m, ela vai ser inteira. A segunda também vai ter 1,20 m, né? Não tem por que eu cortar ela mais, já está desalinhado. Aí a terceira, em cima, 20 e assim por diante. O que acontece? Olha só. Quantas placas eu tinha? Tipo, isso é uma pergunta? 10. Eu ouvi, Nanda. Só você tá com o vídeo aberto, Nanda. Eu ouvi. A leitura labial. Tá? 10. Quantas peças eu utilizei? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Já foi. Acabou. Tá? Aí você vai me dizer, mas Marcelo, essa daqui tem 1,02 m, então tá faltando 18. Cabe essa peça aqui? Cabe. Cabe aqui, cabe aqui, tá? Porque eu só cortei duas. Lembrando que quando eu corto uma peça como essa, então eu cortei uma peça, né, inteira, 2 pedaços. Então, quando eu corto, imagine que isso aqui é a borda que vai ficar, que é a maquita que o cara fez com a maquita, tá? Quando ele corta essa aqui, ela fica toda craqueladazinha, toda quebrada. Então, esse lado de cá eu vou esconder botando ele junto com o piso, tá? Eu não posso colocar ele junto de outra pedra, porque aí vai mostrar uma diferença, né, do corte. E esse pedaço que eu tirei daqui, eu consigo utilizar aqui em cima, sem problema nenhum, porque a parte que está carcomida vai ficar lá perto do forro. E aqui é reta, que é acabamento de fábrica, eu vou colocar ela aqui colada na pedra superior, tá? Só que ainda assim, ainda preciso de mais 3 pedaços. E aí é que está o problema. Eu não comprei esses 3 pedaços, né? Porque eu só comprei 2 caixas. Então, eu não posso comprar 2, eu tenho que comprar 3 caixas. Só que, quando eu vou para a conta das 3 caixas, 3 caixas vai para 3 metros e 54. Não, 3 metros e 64. Tá? Então, assim, é muito maior do que a quantidade que eu tinha. Tá? Do que a necessidade que eu tinha. Então, o que é importante saber dessa história toda não é só que eu tenho que calcular do jeito certo, tá?
é pensar no projeto como um todo. É pensar que eu posso ter um revestimento que eu tenho um aproveitamento melhor do que talvez esse daí, tá? Então, por exemplo, se o revestimento fosse, sei lá, de 90 centímetros, eu ia ter mais peças na caixa, tal, e eu poderia provavelmente ter um aproveitamento melhor, né, de 2 caixas ou 3 caixas desse revestimento. Então, assim, eu tenho que sempre pensar na área que eu estou fazendo, nas dimensões dessa área, tá? Então, nesse caso aqui, ó, 90 por 2,50, e as dimensões do revestimento que eu estou utilizando. Tipo, olha só, vamos fazer essa conta de novo, que eu acho que eu já fiz isso com vocês. Se eu tenho um espaço de 4 por 4, 16 metros quadrados, a pergunta que eu vou fazer para vocês é: por que é melhor utilizar um piso de 1 por 1 do que de 90 por 90? Para não ter recorte? Para não ter recorte também, tá? Mas não é só por isso. Para não ter recorte também, mas não é só por isso não. O que mais? Para não ter desperdício de material. Para não ter desperdício de material. Olha só. Vai mais um pouquinho além, tá? Deixa eu parar aqui e vou botar uma... Tá lembrando aqui. Então, ó, por exemplo, eu tenho uma área... eu tenho uma área de 4 por 4, tá? Eu acho 90 o piso muito grande para a área para botar em uma área desse tamanho. Acho que fica desproporcional. Vamos lá, vamos pensar, mas vamos pensar aqui. Seguinte, eu tenho uma área de 4 por 4, tá? 16 metros quadrados. E aí eu tenho duas opções aqui. Eu só vou colocar essas duas opções, tá? Um piso de 1 por 1 ou um piso de 90 por 90, tá? Então eu vou fazer duas opções aqui. Prometo que depois disso aqui eu paro, tá? 1 por 1. É melhor, acho 90 por 90. Olha só. Se eu fizer ele 1 por 1, eu vou ter menos perda, como vocês colocaram, certo? Então eu vou ter, ó, uma... Vou botar... Será que dá para mudar de cor? Vou botar vermelho. Uma faixa de piso, 2, 3 e 4. Né? Então, o meu assentamento, ó, a perda foi 0. 0. Então, porque esse aqui... Aí é 1 por 1? Aqui é 1 por 1. 4 e 4. Uhum. Minha perda é 0. 0. Não é nem 10%. Eu posso comprar uma caixa, se eu quiser, para ter lá, porque meu servente é uma merda e o cara vai quebrar uma... Eu sei que ele sempre quebra uma pedra. Né? Então, assim, porque se acontecer alguma coisa, eu ter lá para repor. Ok. Então, vale a pena você ter uma caixa a mais. Uma caixa de um piso de 1 por 1 só vem 2 pedras. Então, assim, não é uma grande quantidade, né, de sobra. Mas agora, se eu for para um piso de 90 por 90, olha o que acontece. Eu, em vez de ter 4 linhas, eu vou ter 5. Né? Então, 90, a 90 1,80 m, mais 90, vai sair um pouquinho acabado. 90, 2,70, aqui 3,60, é isso? Isso. E aí fica aqui um pedaço de 40 centímetros, tá? Aí eu vou ter também a mesma coisa do lado de cá. São 5 espaços. 2, 3, 4 e 5. Então eu vou botar desse lado de cá que ficou menor para ficar menos desproporcional. Então eu tenho aqui, ó, 5 pedras nesse sentido, mais 4 pedras nesse sentido,
que vão ser cortadas. Lembrando que o piso de 90 por 90, ele também só vem 2 pedras, tá? Por caixa. Aí o que é que acontece? Olha Bicho, a Alice tá comendo o quê? Esse gosto todo. rapaz, você não pode falar de ninguém comendo, não, que sua casa é uma comilança o tempo todo. Eu fico lá, eu lá. Olha que eu Não, não é a minha não, sou eu que tô fazendo. Tá me confundindo com Camila. Ai, Carol, que Camila Essa só bota perguntando as fotos. sou eu que ela tá falando, porque eu liguei o vídeo que tá falando, só tinha a Fernanda com o vídeo ligado, é que eu cheguei em casa do trabalho, morrendo de fome. Eu tava ouvindo a aula e fazendo meu lanchezinho. Aí eu liguei o vídeo para vocês verem eu comendo, entendeu? Adorei, Annalise. Vamos voltar. Pois é. Vamos voltar que tá acabando o tempo. Aí é o seguinte, ó. Pois é. Ainda bem que você sabe, porque eu já ia avisar que, no caso, né, 8h30 aqui. Então, se eu fizer De hoje, né? um por um, tá? Então eu vou ter, ó, 16 pedras. São 8 caixas. 8 caixas. Sendo que um piso de 1 por 1 e um piso de 90 por 90, eles têm basicamente o mesmo preço, tá? Então, assim, um piso de 1 por 1 ele vai custar entre 100 e 150 reais. Um piso de 90 por 90 vai custar entre 80 e 120 reais, tá? Então, é uma proximidade de valor muito, muito pequena, né? Os valores são muito próximos. Aí agora, só que tem um detalhe seguinte, olha a quantidade de piso que eu tenho que comprar a mais para fazer esse 90 por 90, tá? Então, aqui eu tenho, ó, 5 vezes 5, 25. 25 pedras. Só que eu não uso, aqui eu vou ter, adorei isso, 16. Aqui eu vou ter 25. Aqui eu compro 8 caixas, que vem 2 pedras cada. Mas aqui eu não compro 25, eu tenho que comprar 26 pedras, né? Porque vem duas pedras em cada caixa. Não vou conseguir tirar. Pronto, vai ficar assim. Vem 2 pedras em cada caixa. Então eu vou comprar 26 pedras, 13 caixas. 13 caixas. Então, enquanto aqui eu comprava 8, aqui eu vou comprar 13. Então, eu ia gastar 800 não, 1.600. Aqui eu vou ter que gastar 2.600. Então, R$ 1.000 a mais por conta de uma decisão de usar um revestimento como esse. Só que assim, Marcelo, quer dizer que eu sempre vou ter que escolher o melhor piso de acordo com o melhor tamanho e tal? Não, não é isso. Não é isso. Eu só estou alertando a vocês para esse tipo de escolha. Porque, assim, se você escolher o piso de 90 por 90, você tem que estar ciente de que você vai ter que comprar muito mais revestimento do que se você comprar o de 1 por 1. Mas, porra, às vezes é aquele piso de 90 por 90 que tem e que é o que vai ficar lindo, que é o que combina com o seu projeto. Então, não tem problema de você fazer isso. O problema é só você imaginar que vai ter... Agora, olha a brincadeira, né? Comprei, são 16 metros quadrados, mais 10%, 17. E aí eu vou comprar 17 metros quadrados de 90 por 90, quando, na verdade, eu vou precisar de muito mais. Né? De muito mais. Então, o que eu quero alertar a vocês é a decisão do formato do revestimento vai afetar a quantidade e você tem que estar ciente disso, porque às vezes é uma escolha, tá? Mas que isso seja intencional, não que você faça de qualquer jeito e aí pode acabar passando por um perrengue como esse, como eu já tive e já aconteceu comigo, de fazer uma reforma e faltar uma pedra, tá? Para terminar o assentamento. E eu só encontrei essa pedra em Santo Antônio de Jesus, tá? E aí eu tive que ir lá para poder pegar essa pedra numa loja que vendia lá, que era a única pedra do lote, né, que tinha sobrado na Bahia, tá? Então, para que isso não aconteça com vocês, eu estou dando essa possibilidade aí de vocês aprenderem dessa forma. Ok? Eu tenho 3 tipos de argamassa, basicamente, tá?
Então, para assentar piso, eu hoje uso argamassa colante. Não uso mais cimento, mistura de cimento, nada disso. E aí, hoje, eu tenho 3 tipos de argamassa. Essas argamassas, inclusive, elas levam cimento, tá? Mas elas levam outros aditivos, né? Cimento, areia e alguns aditivos para dar a ela uma característica específica. E aí eu tenho 3 tipos, a argamassa C1, a C2 e a C3. Tá? Qual é a diferença da C1 para a C2 para a C3? Bom, a C1 ela tem um poder de liga menor. Tá? Então, eu não posso utilizar a C1 em áreas que vão sofrer um grande esforço mecânico. O que é um grande esforço mecânico? É muita retração por causa do sol, é muita dilatação por causa da chuva, ou muito transitar de gente, por exemplo. Então, a argamassa C1 eu vou utilizar em ambientes internos, tá? Como quartos, salas, que não tem muita circulação. Já a argamassa C2 eu vou utilizar em ambientes que recebam, que sejam de áreas molhadas. Tá? Então, na área de bancada de cozinha, na cozinha, nos banheiros, aí eu vou usar a argamassa C2, porque ela tem uma resistência melhor com água. Tá? Digamos, se eu usar a argamassa C1 em um ambiente que é lavado, que as paredes são lavadas muito comumente, é possível que tenha descolamento. Tá? Então, não é indicado. A argamassa AC2 é indicada para áreas molhadas. E a argamassa AC3 é utilizada para piso sobre piso e áreas externas. Por que áreas externas? Porque ela sofre muita dilatação e retração. É muito intenso isso com o sol. Então, é importante que seja a argamassa C3, porque a argamassa C3 é a mais forte de todas, a única que vai conseguir segurar esse piso no contrapiso, tá? Isso daqui nada tem a ver com impermeabilização, ok? Toda vez, aí vai a dica, toda vez que vocês forem fazer um banheiro, tem que impermeabilizar a área do box, ok? Não pode deixar, tirou o revestimento, impermeabiliza para depois fazer o assentamento. Não pode fazer assentamento em banheiro, cozinha, sem fazer impermeabilização. Por quê? O revestimento por si só, ele não é garantia de impermeabilização. Tá? O porcelanato ele é mais impermeável, a cerâmica menos impermeável, mas nenhum dos dois é garantia de que isso vai suportar uma água de um box, de um chuveiro, para não passar para a área de baixo, ou mesmo para a parede. Tá? Às vezes ele não passa para a área de baixo, mas passa para a parede. Então é importante fazer a impermeabilização tanto do piso quanto das laterais nas paredes. Ok? Então, eu vou parar por aqui, tá? Na próxima aula eu vou apresentar os tipos de porcelanato e aí eu falo dos rejuntes e também do assentamento. Tá bom? Boa noite. As outras aulas ainda devem estar lá, né? Eu vou ver com Priscila, porque teve uma que eu tive que sair na metade. Tá. Eu também, a última eu fiquei um pedacinho sem. E o seguinte, ó, vocês mandaram os trabalhos, ok? Então, como é que eu tô fazendo essa correção? Tá ligado, Mariana? Como é que eu tô fazendo a correção? Daqui a pouco tem uma surra e a gente só vai ver espancamento. Tupá, é prova. A bola aí, quem quer bola aí? Bola aí, Manda o bola. rap trazer pra cá. A bola, vamos dar o rap da levar. Minha casa. Presente pro professor. O professor E merece esse aniversário, B? uma nota. Não vacile Ei, não, viu? Não vacile não. vem cá, que dia é seu aniversário? O meu foi 2 de Já abril. passou, já passou. Já passou. Isso é sal, menino. Sim, então. Sim, tchau, Mariana. Trabalho de vocês, tá? Eu estou terminando a correção. Acabou. Aí eu fazendo um videozinho com as correções das coisas. Vou passar para vocês de volta. Eu não sei se vai ser por e-mail ou se vai ser via transferência, download de link, né? Porque é pessoal para cada um. Mas eu vou enviar de volta para vocês. Aí vocês veem e a gente marca depois uma consultoria
online para a gente ver o resultado disso, tá? O professor, as pranchas é para você, a gente ver as duas, né? A de demolir e construir, ou você quer tudo numa só? A que ficou de... Agora foi demolir e construir. Agora foi demolir e construir. Sim, é isso, porque a gente ficou de... que você deu a aula passada, aí fiquei de fazer uma... de enviar a correção. Sim, Viu? para quem não enviou, por favor, enviar, né? E eu vou enviar. Tá. Vou enviar junto com o bolo, via e-mail. Não. Aí não. Você envia o trabalho e envia o bolo. Adoro Tá bolo. certo. A Tá nota certo. aumenta quando o professor ganha bolo. Tá Ele certo. gosta de chocolate, de doce. Ainda bem que o carro do velho tá dando bolo que tá na rua, viu? Esse bolo eu não quero, não. Não quer não, né? E aí o seguinte, ó. Qual é o próximo trabalho? Qual é o próximo? Quer o quê, rapaz? Vai pra onde? Calma, cara. Forro. Forro de gesso? Forro. Vocês estão fazendo o quê com o casé? Não é piso? Piso e Piso revestimento. e revestimento. Mas ele pegou chikungunya e tá atrasado assim. Conta É o você. quê? Pegou o quê, minha? Chikungunya? Não foi? Chikungunya? Chikungunya. Você quer chikungunya? Ó. O próximo trabalho é o detalhamento de piso, certo? Sendo que Eu já fiz pra casé. na tabela de revestimento, tá? Aí, mas ainda vou dar um tempo para vocês, porque eu vou explicar como é que quantifica a argamassa e tudo mais. Mas o piso você já vai recalcular de uma maneira certa, né? Como eu passei para vocês agora. Mas a planta, no caso, que eu e Carol, a gente fez para casé, de piso e revestimento, vai servir para você? A planta serve, mas o quantitativo que você fez, se você não... É porque o quantitativo você quer valor, você quer o revestimento valor, a quantidade de caixa, a junta. Aí eu vou ver o tipo, mas o quantitativo de piso e revestimento já está lá, inclusive. Mas isso, a gente também tá. Se foi calculado só na metragem quadrada, na tabela, você vai ter que fazer a correção para botar a quantidade de caixa. A gente já colocou quantidade de caixa, quantidade de pedra, quantidade por caixa, né? Também. Vamos fazer de novo, Jamile, só que agora vamos sincronizar. Quando eu parar de falar, aí você fala, certo? Certo. Vocês vão fazer o trabalho, vão fazer a tabela do quantitativo de casé, mas a tabela que vocês fizeram, que foi calculada com porcentagem, vocês vão refazer para poder calcular, Jamile? Pô, Jamile. Muda. Diga, meu filho. Para poder calcular a quantidade de pedras de acordo com a quantidade de caixas e a quantidade de peças que tem em uma caixa, tá? Okay. Não é só pegar aquele númerozinho da metragem quadrada e botar lá mais 10%, porque isso vai estar errado. Eu quero saber quantas caixas vocês vão comprar do revestimento que foi selecionado. Eu sei, por exemplo. Aqui vem. Não, por exemplo, professor, a caixa vem com 2 pedras, um exemplo. Você Sim. quer saber quantas pedras cabem em cada caixa? 2. Multiplicar, dividido pela quantidade do... Cala a boca! Do metro lá. A menina cortou meu negócio. Vou desligar. Isso. Né? É. Não estou ouvindo mais. Você se calou. Você se mudou. É porque aqui não dá para falar, não. Eu vou ter que ir para lá para o Rio, para lá para o Pia, ficar lá embaixo. Porque... Você voltou para Salvador, Fê? Eu já tô aqui. Entendi. Então, certo? Ok? Massa? Beleza. Então tá, joguem duro. Boa sorte aí, se proteja. Obrigado. Tchau, boa noite. Beijo, boa noite. Tchau para todos. Tchau, boa noite. Beijo. Foi mal. Ô, Flávia, você bloqueou o celular de Cíntia? Bloqueei o contato Rapaz, dela. vocês são tudo umas lisas, ninguém querendo pagar o diabo do corretor de Cíntia. Vou mandar fazer a transferência, Marcelo, faz a transferência para mim aí, só se for de 50 centavos. Eu disse a ele que eu não tinha nem 50 centavos. Eu vi. A professora disse que gostou. Falar com ele. Tchau, galera.
Tchau, 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 amor. Boa semana, galera. Minha avó não tem mais vergonha dessa câmera. Vou ficar aí, é, B.